Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor. Na cruz, Jesus me amou. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida
quero pensar um pouquinho com você hoje, eu quero conversar um pouquinho com você hoje, usando o título Dois Tipos de Fé. Dois tipos de fé. Então nós queremos meditar sobre o assunto fé. Nós sabemos que a fé, ela é central na vida de cada filho, de cada filha de Deus. A fé é muito importante. A Bíblia Sagrada diz que o justo, o filho de Deus, a filha de Deus, ele vive pela fé. Ou seja, se você tirar a fé do cristão, o cristão morre. Ele precisa de fé para ele existir sobre a terra. E no Evangelho de Marcos, nós encontramos uma história que fala sobre dois tipos de fé. Dois tipos de fé. E aí nós precisamos aprender, será que eu tenho a fé que não é tão boa assim? Ou será que eu tenho a fé genuína? Então venha comigo, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino. Esse pai trouxe o seu filho, o menino, até Jesus. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele, com o seu filho, com o menino? O pai respondeu: desde a infância, desde que ele era pequenininho. E muitas vezes, um espírito maligno oprimia esse menino e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí o pai do menino diz assim para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, se eu posso fazer alguma coisa? Jesus diz: você está perguntando se eu, Jesus, posso fazer alguma coisa? Aí Jesus diz: tudo é possível ao que crê que eu posso. Se você crê que eu posso, você vai ter o benefício daquilo que você crê que eu posso fazer. Aí então, o versículo seguinte diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio que o Senhor pode. Aí ele dá uma paradinha e diz: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. O meu primeiro ponto é pensar um pouquinho com você sobre a fé fake, a fé falsa, ok? A fé que não funciona. Vamos aprender um pouquinho sobre a fé religiosa, a fé religiosa. Vocês sabiam que existe uma fé que é religiosa? E esse tipo de fé atrapalha a nossa fé genuína? Aqui nós temos a história então desse pai, bastante aflito, pois o seu filho estava debaixo de um ataque maligno muito forte. Um espírito imundo atormentava essa criança constantemente. O pai diz, desde a sua infância. Quando ele diz desde a sua infância, esse garoto deveria estar com aproximadamente 12 anos. O espírito imundo o atormenta desde a sua infância constantemente. O pai relata para Jesus. Pai, mãe, ouçam isto. Demônios querem atacar, oprimir e destruir as nossas crianças. Ah, pastor, eu achava que era só adulto. Não. Desde a infância. Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus, é o reino dos céus. Jesus disse: não impeçam as criancinhas de virem a mim. Nós, pais, devemos ser facilitadores para os nossos filhos irem até Cristo Jesus. Nós precisamos incentivar, até mesmo empurrar os nossos filhos para eles irem até Cristo Jesus. Nós, pais, temos diante de Deus responsabilidades de ajudar os nossos filhos a andarem nos caminhos de Deus. O que eles estão assistindo na televisão? Eu não sei. Não, você precisa saber. O que eles estão vendo nos celulares? Não é que eles ficam muito agitados, eu deixo o celular lá, pelo menos eu fico tranquilo também. Não! Que tipos de joguinhos eles estão brincando? Esses espíritos malignos vêm somente para destruir os nossos filhos. Lançá-los no fogo, querendo queimá-los, lançá-los na água, querendo afogá-los. Esse texto bíblico diz que esse pai trouxe o seu filho a Jesus Cristo de Nazaré. Esse pai fez o quê? Ele trouxe o seu filho a Jesus. Aleluia, graças a Deus.
A quem nós devemos levar os nossos filhos? Vocês estão entendendo? A quem nós devemos levar os nossos filhos? A Cristo Jesus, aleluia. Possivelmente, esse pai tinha levado o seu filho a muitos lugares, buscando libertação, buscando a solução deste problema, o livramento desse mal. Mas não conseguiu. Até então não tinha conseguido. Mas agora ele traz o menino a Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja Deus por isso. E aqui surge uma pergunta. Como levar os nossos filhos a Jesus Cristo? Pergunta para mim, como? Primeiro, você precisa dedicar o seu filho a Jesus. Nós temos aqui domingo após domingo, os pais trazendo as crianças, dizendo assim, pastor, eu quero dedicar o meu filho, a minha filha a Jesus. Pio, mas o meu filho já está com 18 anos, traga ele aqui, vamos dedicar ele a Jesus. Não é só bebê não. De repente você começou a congregar, frequentar a igreja, seu filho já tinha 10, 11, 12 anos. Venha, fala, filhão, vamos lá. Eu ainda sou seu pai, sou sua mãe, ainda eu tenho autoridade sobre a sua vida, eu preciso dedicar você a Jesus. Segundo lugar, disponibilizar a Bíblia Sagrada para eles em casa. Amados, tem tantos materiais que você pode deixar para sua criança brincar, pintar, ler historinhas bíblicas. Disponibiliza isso em casa. Ah, pastor, mas ele já vem na igreja, eu preciso também dar uma atenção em casa? Sim, claro que sim. Claro que sim. Então disponibiliza o acesso para eles à Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, traga os seus filhos aqui na igreja. Nós temos a Escola Bíblica Infantil, a EBI. EBI, Escola Bíblica Infantil. Nós temos um grupo de mais de 200 professores que cuidam das nossas crianças. Na sua faixa etária, para falar na língua dele, para conversar com ele. Ah, pastor, mas o meu filho, ele vem na igreja, ele não gosta da IBI, ele não gosta da IBI, ele... Hã? E quem disse que ele tem já idade para dizer o que é bom e o que não é bom para ele? Aleluia! Tá bom. Ele não gosta de ir para a IBI, então você diz, então não precisa ir. Mas ele também não gosta de ir para a escola. Aí você deixa ele em casa? Ah, não, pastor, na escola é diferente. Que diferente, irmão? Precisamos colocar os nossos filhos aqui na Escola Bíblica Infantil. Pais, então não negligencie isso. E você precisa também envolver o seu filho na agenda da igreja. Retiros. Tem retiros dos juniores, tem retiro dos adolescentes, dos jovens, conferência, os nossos helpers aqui, graças a Deus, quantos vêm aqui para ser helper, para ajudar, para se envolver. Outros estão envolvidos na música, outros estão envolvidos na mídia. Esses dias eu passei aqui em cima na mídia, né? Porque enquanto estamos aqui, tem um batalhão de gente nos bastidores trabalhando, né? Para que as imagens, para que o som, para que a rádio, tudo isso aqui é transmitido. Então, tem um grupo grande de pessoas. Eu chego lá, tem adolescentes lá, juniores, 10, 12 anos ajudando, mexendo. Eu levaria 1 mês para aprender a mexer num botão. Eles aprendem 1 minuto. Eles pegam na hora, né? Então, envolva os seus filhos aqui nas mais variadas áreas da igreja. Pais, por gentileza, não terceirize a formação dos seus filhos. Pais, não deixe seus filhos serem discipulados pelo mal. Os nossos filhos são como planta de oliveira ao redor da nossa casa, diz a palavra de Deus no Salmo 128, versículo 3. Olha esse texto. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos, como brotos, como ramos da oliveira ao redor da sua casa. Ora, e assim diz, Pai, a tua palavra diz que meu filho é como oliveira, como ramo da oliveira ao redor da minha casa. E eu declaro que isto é assim. A Bíblia ainda diz, no Salmo 127, versículos 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Os nossos filhos são herança do Senhor, o nosso Deus. Os nossos filhos são flechas que atingem o alvo do propósito de Deus. Portanto, se você sentir liberdade, diga assim por gentileza: os meus filhos
são como ramos da oliveira. Eles são herança do Senhor, o nosso Deus. Eles são como flechas na mão do nosso Deus e Pai. Portanto, Satanás, solte as emoções deles, solte a saúde deles, solte a alegria deles, solte a mente deles, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém, 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 amém. Aleluia. Graças a Deus. Amados, quando esse pai traz o seu filho a Jesus Cristo, nós aprendemos aqui que existe 2 tipos de fé. Esse texto mostra claramente que existe esses 2 tipos de fé. Vamos ler, por gentileza, mais uma vez, versículos 21 a 24. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece com o seu filho, com esse menino? O pai respondeu: desde a sua infância. E muitas vezes o lança no fogo e na água para o matar. Todo espírito maligno quer se aproximar do seu filho, da sua filha. Ele só tem um objetivo: ele quer matar. É isso que o diabo faz. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas o pai diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, se eu posso, tudo é possível ao que crê que eu posso. Quando o pai ouve Jesus dizer que tudo é possível ao que crê, o pai do menino diz: eu creio. O primeiro tipo de fé está na declaração do pai do menino que diz: eu creio. Ele diz: eu creio, Senhor. E que fé era essa? É uma fé religiosa, é uma fé intelectual, é uma fé tradicional. Esse tipo de fé, na verdade, atrapalha a fé genuína, pois é apenas um assentimento, é uma concordância mental. É somente essa concordância que nos convence de que nós temos fé. Mas a fé genuína é a fé que está posta somente em Cristo Jesus. Pense comigo, se este homem nunca tinha visto Jesus, como é que ele poderia dizer que ele cria em Jesus? Então, quando ele diz, eu creio, ele estava falando da sua fé religiosa. Como judeu, ele tinha uma fé religiosa. E Jesus não estava dizendo da fé religiosa. Jesus está falando da fé genuína. Você crê que eu, Jesus, posso? Esta é a fé genuína. No primeiro momento, então, esse pai diz a Jesus, eu creio. Mas logo em seguida, ele diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando o pai do menino pede, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, claramente vemos que o primeiro tipo de fé, ela é oscilante, ela é religiosa. Ora crê, ora não crê. Quem tem esse tipo de fé, em um momento crê, mas logo em seguida duvida. Tem dias que estamos tão convencidos, tão convictos, mas no dia seguinte estamos cheios de dúvida. Mas será que vai dar certo? Será que é? E agora o que eu faço? Por quê? Porque esse tipo de fé, nós podemos chamá-la de fé religiosa. É a fé da tradição que confia nas nossas obras. É a fé que se baseia na experiência que já tivemos e não no que a palavra de Deus diz. É a fé baseada nas nossas experiências. É uma fé comportamental. Quando esse pai diz a Jesus, eu creio, e logo vem à sua mente lembranças de outras vezes que ele mesmo disse, eu creio e nada aconteceu. Por isso ele diz, eu creio, ele para por um instante e diz, é o seguinte, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque algumas vezes eu disse também, eu creio e nada aconteceu, eu não alcancei a vitória. Queridos, às vezes que a nossa fé não alcançou êxito, marca mais a nossa memória do que quando a nossa fé alcançou. É assim. A nossa memória registra as quedas e não os momentos em que Deus nos levanta. Exemplo, nós estamos em um grupo familiar por meses, até mesmo por anos frequentando aquele grupo ali. Oramos juntos, crescemos juntos, recebemos apoio, atenção, meditamos na palavra, no convívio. Mas um dia, alguém no grupo diz uma frase ácida, uma frase ríspida, uma frase azeda. Pronto. Jogamos tudo o que aconteceu em anos de convívio saudável na lata do lixo. Não vou ficar mais nesse grupo, não. Já viramos as costas.
Isso é fé religiosa. Nós nos agarramos a essa frase desse irmão que naquele dia falou alguma coisa. E essa frase passa a ser mais importante do que tudo o que foi feito até aquele dia. Diga comigo assim, misericórdia. A fé religiosa, ela é assim. Ela foca nas dificuldades, nas frustrações, nas derrotas. A fé religiosa tem um pacto com as nossas obras do passado. Ela somente enxerga o retrovisor do histórico da vida. Esse tipo de crença nos impede de recebermos novas revelações, de crescermos no conhecimento de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê que Jesus Cristo pode. Ou seja, crer na obra de Cristo Jesus. Qual é a obra de Cristo Jesus, pastor? O seu nascimento virginal. Nasceu da Virgem Maria. Ele cresceu em Nazaré. Ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele e o ungiu. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos, libertando, pregando as boas novas, pregando o amor de Deus. E depois, ele foi crucificado, morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Depois de 40 dias andando aqui na terra com o corpo glorificado, ele foi levado aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e brevemente voltará. Aleluia. Isso é crer em Jesus, isso é crer na obra vicária, na obra salvífica de Jesus Cristo. Por isso tudo é possível àquele que crê em Cristo Jesus. Como eu já disse, nós temos alguns registros em nossa memória, por exemplo, sobre alguém que recebeu uma grande bênção, depois que ele fez, sei lá o quê, uma campanha de 7 cabeçadas no pé da cruz. Ele fez essa campanha e teve lá uma bênção. Ou então ele fez uma oferta, a oferta do sacrifício. Aí recebeu uma bênção. Aí ele acha que fé é para crer nessas coisas. Comprar o sal grosso, comprar a rosa ungida, comprar a meia do pastor Pio, Ele acha que isso é fé. Ele começa a colocar a fé nessas coisas e não coloca a fé na obra de Cristo. Pio, mas eu conheço o testemunho de uma pessoa que fez uma campanha e foi curada. Ele foi curada por misericórdia, por graça, não sei por quê. Por causa da ignorância dele, Deus o socorreu. Mas não é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã diária. Por isso, então, o que a Bíblia Sagrada está dizendo sobre crer somente em Cristo Jesus e somente nele se torna menos importante do que as experiências religiosas que nós já tivemos. Então temos que crer em Cristo Jesus. Essa fé de crer nas nossas obras, essa fé atrapalha crermos, recebermos o amor de Deus Pai, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por isso, amados, o compromisso da nossa fé é crer e receber tão somente a obra de Cristo Jesus. Precisamos entender isso radicalmente. A obra de Cristo é suficiente. Ponto. Meu segundo ponto. A fé somente em Jesus. Vamos voltar mais uma vez ao texto de Marcos 9, 23 e 24. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Depois ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Vamos usar esse exemplo, eu já usei esse exemplo aqui umas 100 vezes, vou usar mais uma vez. A Bíblia diz que eu e você recebemos de Deus a mesma medida de fé. Deus não me deu mais fé para mim e menos para você. Não, nós recebemos a mesma quantidade de fé. A mesma medida. Vamos exemplificar assim. A medida de fé é igual a 10 laranjas. Então Deus deu 10 laranjas para cada um de nós. Para todos nós. O que acontece é que eu pego 2 laranjas e coloco ela no meu jejum. Eu jejuei, aí então Deus vai me abençoar. Então eu estou tendo fé no jejum. Ou então eu evangelizei o meu vizinho, ele aceitou Jesus, aí então Deus vai me abençoar, porque eu
evangelizo. Aí eu coloquei 2 laranjas na evangelização. Eu subi lá no monte para orar no monte de madrugada, estava frio, estava gelado, e então, só porque eu subi no monte, só porque eu fui lá orar de madrugada, aí então Deus vai me abençoar. Aí eu coloquei mais 2 laranjas na minha obra de ter subido ao monte. Eu já gastei 6 laranjas nas obras. Aí eu pego 4 laranjas e coloco em Jesus. Percebe? Aí está o nosso erro, aí está a nossa falha. Quando esse homem clama e diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ele estava pedindo a fé genuína. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, eu como judeu, eu creio na guarda do sábado. Eu como judeu, eu creio na circuncisão. Eu como judeu, eu creio nos 10 mandamentos. Eu como judeu, eu não consigo crer só no Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Ao que Jesus diz, pegue as 10 laranjas e coloque elas somente em mim. Porque tudo é possível àquele que crê que eu, Jesus, posso. É disso que eu gostaria que você entendesse, meu irmão, minha irmã. As nossas obras têm que ser obras de gratidão, de amor, de honra e não de conquistas. A sua obra, meu irmão, minha irmã, tem que ser fruto e não semente. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos trabalhar com a fé genuína, que é a fé somente em Jesus. Agora esse pai abre o seu coração para crer somente em Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo tem acesso à vida do menino, que era o filho daquele homem. Agora o pai daquele menino tem a fé suficiente para confiar totalmente e somente em Cristo Jesus. A mais perfeita e profunda definição de fé está aqui em Hebreus 11. O texto sagrado diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é atribuir verdade à palavra de Deus. O que é fé, pastor? Pegue um texto bíblico, lê o texto bíblico e diz, isso é verdade. Tenha convicção no texto. E se aquele texto lá é uma promessa, então você tem fé naquela promessa, de que aquela promessa pertence a você. Se aquele texto, aquele versículo bíblico é uma vitória sobre alguma coisa, então você tem fé por causa do texto bíblico que a vitória é sua. Isso é fé. Posso entristecer você um pouco ou não? Depois eu alegro. Posso ou não? Fé não é para você conseguir um emprego. Fé não é para você ganhar mais dinheiro. Fé não é para comprar a casa. Fé não é para comprar o carro. Fé não é para achar um namorado, uma namorada. Não é para isso. A fé é para crermos em Cristo Jesus. Tudo é possível àquele que crê em Cristo Jesus. Como eu creio em Cristo Jesus? Crendo na palavra dEle. Meu Deus! Estão comigo ainda? Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Jesus Cristo é a verdade. Fé é admitir com convicção que a palavra de Deus é a verdade. Meu Deus! Percebamos que a fé está ligada ao que Jesus Cristo fez na sua obra, na cruz, para nos dar vida, não somente agora, mas a vida eterna. A fé é a substância que confere certeza à esperança. Por isso nós estamos dizendo que o nosso passado, bom ou ruim, nos impede de vivermos o extraordinário de Deus hoje. Por isso estamos dizendo, deixe o seu passado no passado. Por isso estamos dizendo, creia somente em Cristo Jesus, o Nazareno. Por isso estamos dizendo, tenha uma fé pura. Marcos 9:25 diz, vendo Jesus que a multidão estava se reunindo em torno dele, do homem e do menino, repreendeu o espírito imundo que estava naquele menino, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Quando foi que Jesus Cristo agiu? Quando o homem disse
que cria, ou quando o homem diz, ajuda-me a crer? Quando o homem diz, ajuda-me a crer. Enquanto o espírito da tradição, da religião, do orgulho, da autossuficiência, da fé nas obras, estava agindo naquele homem, enquanto isso estiver agindo em nós, o poder de Cristo Jesus não entra em ação. O poder de Cristo Jesus torna-se limitado em nós e através de nós. Mas quando o homem pediu a ajuda para Cristo, dizendo, ajuda-me a crer, o poder do Senhor Jesus entra em ação. Jesus Cristo liberta o menino. Jesus Cristo declara, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe agora. Pronto, aquele menino que ninguém dava nenhuma esperança para ele, aquele menino que muitos ou todos diziam que ele não tinha mais jeito, aquele menino que já tinha sido expulso de todas as escolas da sua cidade. Agora, porque aquele pai decidiu crer somente em Cristo Jesus, agora o menino está livre para viver uma vida de paz. Ele pode desfrutar livremente da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude. Ele pode casar, ele pode ter uma família, ele pode brincar, ele pode estudar, ele pode prosperar, ele pode fazer todas as coisas, pode viver sem as opressões das trevas. Aleluia! Mas além de libertá-lo, Jesus Cristo faz algo ainda maior. Meu Deus! Jesus Cristo atende um momento presente, a situação difícil. Jesus Cristo soluciona o problema do momento. Jesus Cristo liberta aquele menino, mas Jesus Cristo também garante proteção e bênção para toda a vida daquele menino. Jesus disse, eu ordeno a vocês, espíritos imundos, nunca mais perturbe a vida dele, nunca mais entre nele. Aqui está o segredo, 2 tipos de fé. A fé religiosa atua no momento, passa um tempo, parece que as coisas voltam a ficar tudo igual, tudo ruim. Como eu disse, a fé religiosa é oscilante, claudicante. Precisamos nos libertar dessa fé, precisamos possuir a fé genuína. A fé genuína é somente a fé que nós cremos em Cristo. Esta fé é exclusiva para ser colocada em Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus. Aí então ela começa a atuar hoje e ela atua na semana que vem, no mês que vem, ela atua durante todo este ano para a glória de Deus Pai. A fé em Cristo Jesus de Nazaré não tem prazo de validade. Ela não acaba. Aquele menino agora estava protegido por toda a sua vida. Isso significa que esse menino não somente obteve a libertação dos poderes das trevas, mas também ele foi visto pelos poderes de Deus, pelos poderes dos céus. Agora ele é visitado pelo poder do Espírito Santo. Ele se tornou um homem completamente vitorioso em tudo. Os demônios nunca mais puderam tocar na vida dele, em nada que pertencia a ele. Meu Deus, que coisa linda! Isso significa que nenhum demônio pôde dominar ou influenciar aquele menino por toda a sua vida. Ele estava blindado com o poder da palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Nunca mais toque nele. Deus tem para você uma grande vitória hoje. Essa vitória vai te acompanhar por todos os dias da sua vida. Para isso você precisa pegar sua fé religiosa, jogar no lixo e ficar com a fé genuína, com a fé que só Jesus pode. Os espíritos imundos nunca mais vão tocar em você, no seu negócio, na sua empresa, na sua família, nos seus bens, em nome de Cristo Jesus. Por isso nós dizemos, sai agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo isso aconteceu na vida daquele menino, porque o pai creu que somente Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele tem poder nos céus, todo o poder nos céus, na terra. Querido, é Jesus. Se alguém disser assim, ei, vamos visitar uma igreja tal que tem um profeta lá que ele ora. Não vá, meu irmão. Para com isso. Para de ser como a folha seca que caiu da árvore, que o vento sopra para lá, a folha vai para lá. O vento sopra para cá, a folha vai para lá. Você não é folha, você é árvore. Você está plantado, você tem raiz. Aleluia!
Você está plantado junto ao ribeiro. Esse ribeiro é Jesus Cristo. É Ele que é a água viva. É Ele que te sustenta. A minha Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Jesus cobrou alguma coisa para libertar esse menino? Não. Não. Pastor, por que muitas vezes eu não tenho tudo? Esse é o meu terceiro e último ponto, rapidinho. Porque algumas vezes, pastor, me falta. Você já se perguntou? Porque em muitas ocasiões da vida nós temos pouco, quase que o insuficiente. Por quê? Por quê? Provavelmente é porque nos relacionamos com Deus e com a sua palavra com base nas nossas experiências. Nós pensamos, se naquela situação não deu certo, agora também não vai dar. A dúvida sempre nos conduz à escassez. Olha Tiago capítulo 1, 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada para lá e para cá. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. A dúvida é o que me impede de me apropriar daquilo que é meu como filho, daquilo que é seu, minha irmã, como filha. É a dúvida. O texto é muito claro. Uma pessoa que tem dúvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele não vai liberar. É a dúvida em nossos corações que nos impede de vivermos uma vida triunfante. Você sabia que nas ocasiões em que passamos por adversidades, isso nos permite crescer? Passou por adversidade? Use a fé. As adversidades não vêm para nos derrotar, mas sim para nos ensinar a confiar ainda mais em Deus, na palavra, em Cristo Jesus. A dor nos ensina a sermos gratos pela saúde, o fracasso nos ensina a sermos gratos pelo êxito. As pedradas da vida, as perdas que acontecem, nos ensinam a agradecermos pela abundância. É assim que aprendemos que Deus é todo-poderoso, para transformar a escassez em abundância, a tristeza em alegria, a doença em plena saúde, a morte em vida, a tempestade em bonança, a estéril em mãe de família. Porque são nesses momentos que podemos decidir crer somente em Cristo Jesus. São nesses momentos que podemos colocar toda a palavra de Deus nos nossos corações e misturar fé somente na palavra dele. São nesses momentos de lutas que Deus nos ensina a apagar da nossa memória a religião. Nas batalhas descobrimos que as batalhas produzem vitórias. Aleluia. E então aprendemos a crer somente em Cristo Jesus, na obra dele que é suficiente. Deus não responde à fé religiosa. Deus não age na fé dividida, na fé que mistura confiança em Deus e nas obras. Coloque as suas 10 laranjas só em Jesus. Cremos em Deus, mas cremos também muitas vezes no nosso jeitinho de conduzir os nossos negócios. Muitas vezes temos construído as coisas mais ou menos assim: se Deus falhar, entre aspas, se Deus falhar, eu posso dar um jeito. Se Deus não fizer algo até o final dessa semana, eu vou falar com tal pessoa, com tal pessoa, com tal pessoa, eu vou resolver isso. Mas a fé genuína é a fé que depende somente de Deus e de mais ninguém. A fé genuína sabe esperar. Enquanto espera, sabe o que a fé genuína faz? Ela louva, ela adora, ela agradece, ela se alegra. Enquanto a fé genuína espera, ela continua declarando a palavra de Deus. Pai, a tua palavra diz, está escrito, está escrito. Deus faz abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus sempre faz. E se Deus não fizer, eu vou usar o plano B, pastor? O crente não tem o plano B. Pois a fé genuína entra em ação quando clamamos: Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer somente em Ti, Jesus. E nesse momento, eu gostaria que, assentado como vocês estão, por gentileza, feche os seus olhos, incline, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, o Teu Santo Filho, nesta hora nós tomamos da autoridade a nós dada pelo Senhor, e nós ordenamos
a vocês espíritos de religião, espírito de tradição, espírito familiar. No poder do nome de Cristo Jesus, nós ordenamos: deixe a vida do meu irmão, da minha irmã, deixe eles livres agora em nome de Jesus. Espírito imundo que entrou nessa vida para matar, roubar e destruir, eu falo com você agora. Você que entrou nas finanças, você que entrou no negócio, na empresa, você que entrou no corpo, você que entrou no relacionamento conjugal, você que entrou no ministério, nós te ordenamos agora: saia agora, em nome de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro que você sairá daqui completamente livre e liberto. Meus amados, eu declaro que vocês sairão daqui completamente livres e libertos. Tudo que não foi plantado por Deus na sua vida, nós ordenamos: saia agora, saia agora. Todo espírito maligno, espírito de morte, espírito contrário a essa reunião, todo espírito maligno de destruição, espírito contrário à palavra de Deus, nós ordenamos agora: caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia agora. Espíritos imundos, nós falamos com vocês agora. Espíritos imundos, nós falamos com vocês agora. A mão poderosa do nosso Deus e Pai, o poder do Espírito Santo de Deus, expulsa você das nossas vidas agora, deste lugar. Nunca mais volte, nunca mais volte, nunca mais volte, em nome de Jesus. Agora fique em pé, por gentileza. Se você sentir liberdade, coloque a sua mão assim no seu coração, feche os seus olhos e diga comigo assim: meu Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, ajuda-me a crer somente em Ti, somente em Ti. Diga assim: eu creio somente em Cristo Jesus. Eu creio que eu estou redimido, que eu estou lavado no sangue de Jesus, que eu estou justificado, que eu estou purificado, que eu estou santificado, que eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, que na minha boca existe um grande milagre, um milagre de bênção, de abundância, de vitória, de triunfo. Em nome de Jesus, eu recebo a abundância de Deus, o meu Pai Celestial. Eu recebo a herança do meu Deus e Pai, e eu me assento na mesa do banquete, na presença dos meus inimigos, porque o Senhor ungiu a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu estou cheio de alegria, eu estou cheio de paz, eu estou cheio de vida, eu tenho abundância da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.